que levou as pessoas no Brasil a alcançarem níveis recordes de endividamento e inadimplência em 2022? A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, mostra que a parcela de pessoas endividadas saltou de 70,9% para 77,9% em apenas um ano. Em números absolutos, representa o seguinte: 1.220.000 famílias a mais ficaram endividadas entre 2021 e 2022. O levantamento entrevista cerca de 18.000 pessoas em todas as capitais, de acordo com a projeção da entidade baseada na pesquisa. A fatia de inadimplentes, aqueles que não pagam suas dívidas no prazo, também subiu. Foi de 25,2% para 28,9% de 2021 para 2022. Isso significa que a cada 10 famílias, 3 atrasaram algum pagamento no ano passado. Em números absolutos, foram mais ou menos 570.000 novas famílias com dívidas atrasadas nas capitais, em média, no ano passado, em comparação com 2021. Olá, eu sou a Alessandra Saraiva, repórter especializada em dados macroeconômicos e vou desvendar o que dizem esses números para você. Mas como se chegou a esse ponto? A pandemia e as medidas de isolamento forçaram os trabalhadores informais e empresas de alguns setores a reduzir muito suas atividades. Sem produzir e vender nos níveis normais, as pessoas e as companhias tiveram que reduzir seus custos para honrar pagamentos fixos. Mas como já tinham compromissos adquiridos, empréstimos que já foram tomados antes da pandemia, elas se colocaram numa situação em que tiveram que buscar mais crédito no mercado. Na prática, alguém usar cartão de crédito para quitar uma conta de luz passou a ser cada vez mais comum, e eu tenho certeza que você conhece alguém hoje que também faz isso. Mas na época, os juros estavam baixos. Veja aqui no gráfico pela evolução da taxa Selic. Como as taxas de juros estavam historicamente baixas, na faixa de 2%, ficou mais fácil ter acesso a empréstimos com taxas de juros baixas, a 3%. Só que em 2 anos, a taxa de juros mais que triplicou. Com a Selic a 13,75% em 2023, ao ano, os contratos estão sendo reajustados e as pessoas e as empresas não estão conseguindo honrar seus pagamentos. E isso inclui o quanto se cobra de juros nos pagamentos atrasados feitos com o uso de cartão de crédito. A pesquisa mostra que a maior parte dos endividados está com pagamento atrasado no cartão de crédito e naquele cartão de crédito de loja. Nessas modalidades, os juros cobrados giram em torno de mais de 300% ao ano no rotativo. Fora isso, como os níveis de produção e itens e serviços caíram muito, quase pararam no período mais forte da pandemia, em alguns setores por conta dos efeitos de restrição social causados pela Covid-19, o que se tinha para oferecer era muito pouco. Então, quando as pessoas começaram a voltar a consumir, não tinha produto ou pessoas suficientes para atender a todo mundo. Então, o que aconteceu foi que essa redução provocou um aumento generalizado de preços, ou seja, inflação. Por isso, os economistas responsáveis pela pesquisa da CNC explicam que os números tão negativos são resultados basicamente de 2 fatores: inflação alta e juros elevados. Quem saiu mais castigado desse período, infelizmente, foram as famílias de baixa renda. Ao se focar apenas nos endividados com renda abaixo de 10 salários mínimos, a parcela de renda mensal destinada a pagar dívida ficou em 30,9% em 2022. Olha aqui no gráfico como está mais alto do que em 2021. É o mais alto desde 2016. E o pior, esse cenário de endividamento e inadimplência recordes pode continuar agora esse ano em 2023. Não há estimativa para redução da taxa de juros, a taxa básica de juros Selic, que é um dos fatores que também está influenciando o atual ambiente de dívida e inadimplência altas. A projeção dos bancos é de que a Selic fique estável em 13,75% até maio. E em junho, quando começaria o ciclo de flexibilização monetária, cairia apenas 0,5%. Por isso, o cenário que os economistas da CNC colocam para 2023 em relação a esses 2 fatores não é nada positivo. Mas existem alguns caminhos que poderiam ser trilhados. Como ação de curto prazo, os economistas sugeriram o lançamento de programas para auxiliar endividados de baixa renda.
Uma das ações que está em estudo pelo governo é o Programa Federal Desenrola. Ele ainda não foi lançado, mas pelas informações que foram veiculadas até o momento, a ideia é ajudar a renegociar dívidas para quem recebe até 2 salários mínimos mensais. A ação é voltada para negativados e visa renegociar contas e impulsionar o consumo das famílias. Resta saber se será suficiente para tirar o endividamento e inadimplência dos patamares recordes que hoje se encontram no país.